O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre depressão, assunto muito interessante e muito importante, né? Se você não conhece ninguém, se ninguém da sua família tem, você pode de repente ter um amigo, alguém que você conhece que tem. E uma vez que a gente aprende, a gente pode ajudar as pessoas, por isso a importância da informação. Eu estou recebendo hoje a psiquiatra, a doutora Daiane Diomário da Rosa. Doutora, uma pergunta que eu achei muito interessante. E quando o depressivo não quer ser ajudado? Às vezes a família conseguiu levá-lo até o seu consultório, ele está lá na sua frente, mas deixa bem claro, eu não vou tomar o remédio, eu não vou fazer terapia. Nesse caso, o que pode ser feito? Bom, o paciente só é tratado se ele quer, né? Infelizmente, a gente não tem como amarrar um paciente e empurrar um antidepressivo goela abaixo. Isso não existe. Então, assim, como que a família pode ajudar? Primeiro, conversando bastante com o paciente, reforçando, trazendo reportagens, notícias, que ele se identifique, que ele consiga se convencer de que é uma doença e que tem tratamento. O paciente só é forçado a fazer tratamento quando ele perde a crítica, como a gente diz, né? Quando ele começa a ser um perigo para ele mesmo, que ele tenha uma ideação suicida importante. Nesses casos não é a escolha do paciente, ele já está muito comprometido. Mas nos outros casos, informar, conversar, dar o apoio, dizer que a família está junto, como eu falei, mostrar reportagens mostrando a questão do antidepressivo que não vicia, que não é uma medicação perigosa como muitos acham. Então, de maneira geral, é isso que a gente pode fazer. Certo, doutora. E as consequências da depressão? Nós temos aí uma estrada de dois lados. Tem a consequência para quem faz o tratamento, se é que existe, né, certinho. O que lá na frente pode acontecer? E a consequência para quem não faz tratamento direito. Porque o que os estudos trazem, né? Que cada vez que tem um programa eu tenho que estudar um pouquinho para não fazer feio, né? E aí o que eu li muito é que boa parte dos pacientes que começam o tratamento fazem tudo direito. Assim, o médico indicou terapia, psicoterapia, vai e faz o tratamento medicamentoso, mas quando vê que está super bem, aí para. Que na verdade o que está mantendo ele super bem é tudo que ele tem feito, né? E aí quais as consequências de um paciente que aí continua, né? O que isso lá na frente pode causar? Bom, o tratamento da depressão, de maneira geral, ele é limitado. Ele tem um período para ser feito, né? Para manutenção do antidepressivo. É muito comum essa questão de o paciente parar antes do tempo, porque o paciente, depois de uns 2, 3 meses de antidepressivo, ele melhora. Ele não tem mais nenhum sintoma. E aí pensa, por que tomar um remédio se eu já não estou doente, não estou mais apresentando sintomas? Bom, a gente está falando, de novo, de uma doença cerebral. O cérebro é um órgão mais complexo do corpo humano. E assim como ele demorou para chegar ao estado depressivo, o estado do cérebro deprimido, ele demora para a cicatrização, vamos colocar assim. Até os neurotransmissores equilibrarem, o cérebro começar a reativar o funcionamento prévio, ele demora cerca de 1 ano. Então, como é que funciona o tratamento de um primeiro episódio depressivo? A pessoa começa o antidepressivo, a partir do momento que ela melhora da sua depressão, mais 1 ano de manutenção, mais 1 ano tomando antidepressivo, mesmo sem sintomas, que é o período de cicatrização do cérebro, de retorno ao funcionamento normal. Parar o antidepressivo antes do tempo, bom, implica em algumas questões importantes. Primeiro, a recaída. Um paciente que para o antidepressivo, 90% dos casos vão reagudizar, vão voltar a ficar deprimidos. A questão é que, geralmente, quando ela volta mais potente, mais sintomática e mais refratária, mais difícil de tratá-la. Sendo assim, muitas vezes um paciente que usa uma dose X vai aumentar para o dobro da dose, porque aquela dose não vai mais fazer efeito. Vai achar ruim para tomar aquela, vai achar pior ainda aumentando. Exatamente. Além do mais, como qualquer outra doença, cada vez que ela vem, ela vai deixando sequelas. E a gente está falando de sequelas cognitivas, sequelas cerebrais, né? Então é muito comum o paciente começar a ficar mais esquecido que o normal e já não voltar tanto a isso. Ou ele começa a ficar mais melancólico, mais pessimista, a gente chama de sequelas cognitivo-comportamentais, né? O paciente já mais negativo por natureza. E quanto mais ele
fazer o tratamento de forma irregular, isso vai acontecendo e vai trazendo consequências. Até chegar a um ponto que a gente ouve muito falar, o fulano é depressivo, ele é assim há muito tempo, ele nunca melhorou. Muitas vezes são pacientes que fazem o tratamento de forma irregular e chega a um ponto que a depressão não cessa mais, ela sempre tem alguma sequela. Certo. E isso é comum, doutora, acontecer? É muito comum. Infelizmente, apesar das orientações, das recomendações, isso é comum. E uma coisa importante, como eu falei anteriormente, é o aumento de chance de Alzheimer, que vai se acumulando a cada episódio depressivo, vai aumentando a chance de o paciente, ao longo do tempo, desenvolver uma doença como o Alzheimer, uma doença degenerativa. Doutora, infelizmente nós estamos acabando, porque nós estamos recebendo uma aula sobre depressão, estou adorando, porque essa questão de ser uma doença cerebral, jamais tinha ouvido esse termo, e olha que eu já li bastante coisa, achei muito legal. Qual seria a sua dica final para quem está nos assistindo, que de repente tem a doença, né, não aceita, né, que eu acho que o principal dessa doença é o aceitar, né? Bom, primeiro, procure uma ajuda. Tá? A questão da aceitação, de identificação e obter ajuda é fundamental. É uma doença como as outras, é uma doença que tem tratamento, que melhora muito com antidepressivo, melhora a qualidade de vida do paciente e da família, porque um paciente deprimido, todos da família, todos que estão à volta sofrem juntos, né? E assim, aproveitando essa questão, como prevenir a depressão, né? A gente previne a depressão? Bom, primeiro, ter uma atividade, uma vida saudável, atividades físicas, uma alimentação equilibrada ajuda a prevenir. Mas, mesmo assim, em alguns casos, mesmo fazendo toda essa questão da prevenção, a pessoa pode deprimir. Tá? Uma pessoa que tem a depressão, que está fazendo tratamento, é importante também essas questões gerais, né? De ter uma atividade física regular, um sono saudável, uma dieta equilibrada, ajuda na prevenção de depressão, tá? E como eu vou ressaltar aqui no final, que procure ajuda, não é fraqueza, não é preguiça, é uma doença como qualquer outra e que tem tratamento, não tem por que ficar sofrendo, adiando, quando a qualidade de vida está ruim e com tratamento a vida pode fluir normalmente e muito melhor. Certo, doutora, muito obrigada. Eu deixo esse espaço para a doutora dizer onde atende e o telefone para contato. Bom, eu atendo na Vita Clínica de Especialidades Médicas, no edifício Minas Center, 9º andar. Telefone 3632-0202. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Mais uma vez, né, com acessórios da Aline Joias, com calçados da Renata Calçados e o cabelo, um oferecimento da Tipo Fine Estúdio de Beleza. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.